Bom, no nosso passo a passo de hoje, então, eu trago pra vocês essa peça maravilhosa, um macacão infantil. Ele serve de 1 a 3 meses, claro que depende também do tamanho da criança, né? Se for uma criança mais grandinha, vai servir por menos tempo. E se for uma criança pequenininha, serve por mais tempo, tá? Aqui, desde a altura da alcinha até o pezinho, está dando 49 centímetros, tá? E aqui, ó, de largura, na altura do quadril, tá dando 23 centímetros, tá? Isso porque esse ponto ele encolhe um pouquinho, eu utilizei ele justamente por isso, para ele se ajustar mais ao corpo da criança. Ele estica bastante, tá vendo? Ele estica e encolhe, então é o ponto que se ajusta, tá? Tem aqui, ó, a parte das perninhas, esse acabamento. Eu utilizei aqui essas cores, mas vocês podem utilizar a cor que vocês desejarem, tá? Aqui a parte das costas. Ficou uma peça maravilhosa, eu amei. E aqui a parte da alcinha tem ajustes, que durante o passo a passo eu vou mostrar pra vocês. E você pode tanto utilizar ela assim, quanto você também fazer aqui trançado na parte das costas, ó. Que também serve como ajuste, tá? Se ficar um pouquinho grandinho, é só você trançar aqui na parte das costas, na criança, e colocar aqui assim, dessa forma. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem do nosso passo a passo. Eu vou deixar o link para vocês aqui abaixo, onde eu vou compartilhar as medidas padrão, tá? Seguindo aí medida padrão de macacão, perdão, e para vocês utilizarem, ou então vocês fazerem como eu ensinei, a partir de uma peça piloto, você faz ela e segue aí utilizando, tá bom? Aqui você pode prender tanto dessa forma, olha, deixando pra dentro, tá? Quanto pra fora. Aí, se você quiser deixar pra dentro, você vem aqui do outro lado, ó. Tanto de um lado quanto do outro, você consegue fazer o fechamento dela. Deixa eu só colocar aqui pra mostrar pra vocês todos os detalhes, ó. Aí, fica aqui dessa forma, tá? Tanto pra dentro, ó, os dois espacinhos pra dentro ou pra fora. E aí, tem aqui esse fechamento também, pra dar mais um ajuste na peça e também uma delicadeza a mais, tá? Eu espero que vocês gostem, tá bem explicadinho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui abaixo. Ative o sininho de notificações. Assim, sempre que eu fizer uma postagem, vocês vão ficar por dentro do que eu estou trazendo pra vocês aí em primeira mão, tá bom? Então, segue com o nosso passo a passo. Bom, então, para esse passo a passo, eu estou trabalhando com fio ABC, tá? Eu estou utilizando duas cores, mas você pode também trabalhar só com uma cor, não interfere, tá? E também pode fazer outros tipos de combinações. Esse fio é o fio ABC Baby Kids da Círculo, tá? Ele é um fio 100% acrílico, então ele vai deixar a peça bem levezinha, tá? E também um pouco mais quentinha. Esses novelos, eles têm 430 metros, só que nós não vamos utilizar tudo, né? E a tex dele é 232, se você quiser achar um fio parecido ou mesclar dois fios, tá? Fica a seu critério. E a agulha aqui de indicação, 2 milímetros a 3. Então, eu vou trabalhar aqui com a de 3 milímetros, tá bom? O de cor branca é a cor número 10 e o de cor rosa é a cor 3182. Posso trabalhar com outros fios? O fio que você desejar. Eu só não indico fios muito grossos, tá? Porque aí, dependendo do tipo de fio, a peça vai ficar pesada. A não ser que seja aqui igual esse de acrílico. Exemplo, o Charme, o Duna, aí já deixa a peça bem mais carregada, bem mais pesada. Então, é bem bacana você trabalhar com esses fios mais leves, tá? Também por ser uma roupa de bebê. Então, segue com o nosso passo a passo. Bom, então aqui eu vou explicar pra vocês bem rapidinho, pro vídeo não ficar muito longo. Como eu já ensinei aí, como eu comecei a trazer as videoaulas para vocês no meu canal, se você não sabe tirar as medidas, você pode ter uma peça piloto e fazer a partir dela. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que por essa peça, eu consigo confeccionar tranquilamente esse meu macacão. Então, olha, o que eu vou prestar atenção? Eu vou colocar aqui, porque eu vou trabalhar abaixo aqui da cava, tá?
a partir da minha cava até a altura do quadril. Como vocês percebem, para esse tamanho P, que varia aí de 1 mês a 3 meses, claro que vai depender do tamanho da criança, eu tenho 17 centímetros, tá vendo? Sem contar aqui com esse viés, tá? 17 centímetros. Vou pegar mais ou menos a metade, que daria aí 8,5, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a minha largura, então. A gente vai trabalhar aqui nessa parte, depois a gente trabalha descendo. E também eu tenho que pegar aqui, ó, essa minha medida aqui, que dá 21 centímetros, tá? Então, grava aí. E aqui nós vamos, então, fazer, ó, a medida que eu falei pra vocês, mais ou menos lá a metade. Lembrando que como nós estamos trabalhando com o crochê, a gente tem que deixar uma folguinha, tá? Então, eu coloquei aqui, olha, o meu cordão de correntinhas com 10 centímetros, tá bom? E eu vou trabalhar aqui uma quantidade que deu um pouquinho a mais que 21 centímetros, porque se eu fizer a medida exata, a peça vai servir pouco tempo. E como esse meu ponto, ele é aquele ponto sanfona, então a minha peça, a hora que eu for vestir, ela vai abrir e depois ela vai se ajustar ao corpinho, isso sem incomodar o bebê. Então, olha, aqui eu já trabalhei, ó, 21 centímetros, tá vendo? Ó lá, 21 centímetros. E se eu der uma esticadinha aqui, ela vai lá para 24, tá vendo? Então, eu tô deixando aí mais ou menos 3 centímetros de folga, tá bom? Como que eu vou fazer esse meu ponto sanfona? Eu vou pegar aqui na cor branca, ó. No meu caso, eu trabalhei 20 correntinhas. Eu trabalhei 20 correntinhas. Meu tamanho de ponto é o tamanho médio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas, tá? Você vai trabalhar o seu tamanho. E aqui, eu vou subir uma correntinha, 2 correntinhas, tá bom? Subi as 2 correntinhas, eu pulo aqui, então, a partir da minha agulha. 1, 2, 3, e aqui na quarta, eu faço um ponto baixo. E agora, eu venho trabalhando para cada pontinho de base, um ponto baixo. Super fácil. Esse ponto sanfona, você também pode trabalhar ele com meio ponto alto. Eu quero aqui com ponto baixo. Então, nós vamos trabalhando ponto baixo para correntinha de base. Ó, cheguei no final, aqui eu tô só mostrando para vocês o ponto sanfona, tá? Aí, viro o trabalho, subo uma correntinha, e aqui, ao invés de trabalhar pegando aqui essas 2 laçadinhas de cima do ponto, tá vendo? A gente sempre trabalha pegando elas duas. Eu vou deixar a da frente e vou trabalhar só na de trás. Então, eu introduz a agulha lá atrás, ó, na laçadinha, e faço o meu ponto baixo. Eu venho pro próximo pontinho e também vou na laçadinha de trás, ponto baixo. Vou na laçadinha de trás, ponto baixo, e vou trabalhar assim até o final da minha carreira. E eu vou ter sempre, então, a mesma quantidade de pontos de início, que são 20 pontos. Só trabalhando na laçada de trás todas as nossas carreiras, tá? E aí, a nossa laçadinha da frente, ela vai ficar assim, em relevo. Quando estiver chegando no final, você vem aqui na correntinha, que é a segunda, né? E faça também um ponto baixo.
aí você continua com a mesma quantidade de pontos. Você vai virar o seu trabalho e, como eu falei, a cada carreira você vai trabalhando da mesma forma, pegando só a laçadinha de trás, tomando cuidado com o final e com o início para que não falte pontos. Então, sempre que você estiver trabalhando, você conta para ver se não está ficando ponto a mais ou ponto a menos. Sempre que você virar, então, você sobe uma correntinha e no mesmo ponto você vai introduzir a agulha e vai fazer um ponto baixo apenas na laçadinha de trás. A da frente você deixa. E aí você segue nas outras laçadinhas. Dessa forma, você tem a mesma quantidade de pontos. E é o que eu falei para vocês. Agora, você vai trabalhar pela largura desejada. No meu caso, foi 21 e eu deixei mais ou menos aí com 24 centímetros. Isso dobrado ao meio, tá bom? Não pode se esquecer desse detalhe. Ó. E aí, você vai trabalhando e você vai ter, então, aqui, ó, dessa forma que eu trabalhei. Eu vou contar aqui quantas carreiras. Eu trabalhei um total de 73 carreiras, tomando cuidado para onde está o início aqui do meu trabalho, eu também finalizar ele, tá vendo? Assim eu tenho as minhas carreiras para fazer a finalização e ela ficar perfeita. Sem esticar o meu ponto, eu tenho trabalhado aqui, olha, 38 centímetros, tá bom? Sem esticar. Aí, aqui, quando você chegar, então, nessa largura, eu vou pegar aqui e vou colocar direito com direito, ó. Direito com direito, tá vendo? Porque eu vou fazer a minha costura do lado avesso. Eu quero que ela fique escondida pro avesso da minha peça. Então, eu não trabalho pegando aqui avesso com avesso, como é que a gente trabalha geralmente. Então, eu pego direito com direito, coloco os dois e vou, então, trabalhar a costura. Costura simples. Eu venho aqui no mesmo ponto, olha, introduzo a agulha sem fazer correntinha, tá? Introduzi desse lado, venho na correntinha e introduzo de lá. E faço um ponto baixíssimo. Venho no ponto seguinte, pegando as duas laçadas de cima, tá? E aqui do outro lado, pegando a correntinha, olha, trago, ponto baixíssimo. No próximo ponto, introduzo a agulha, tomo o cuidado para pegar o mesmo ponto do outro lado, ponto baixíssimo. E vou trabalhar assim até chegar no final, ó, fazendo essa união. Do lado direito, vai ficar uma união bem bonitinha, ó. Vamos trabalhando assim até chegar no finalzinho, tá? Como eu falei para vocês, nós estamos deixando então a abertura, então a peça vai servir, vai entrar com facilidade. Tô chegando no meu último pontinho, ó. O último ponto e a última correntinha. Ponto baixíssimo. Agora eu viro o meu trabalho, ó. E aqui para vocês verem o acabamento, tá vendo? Fica um acabamento perfeito, tá bom? Aí agora nós vamos trabalhar, então, a parte das perninhas, né? Ainda aqui um pouquinho do quadril, barriguinha, né? E depois as perninhas. E agora, então, eu corto o meu fio. Se você for trabalhar com o mesmo fio, não precisa. Você pode seguir aí com o mesmo fio, tá? Eu vou só trocar aqui. Bom, já peguei o meu fio de cor branca. E aqui é bem simples essa parte. Eu vou vir aqui e vou trabalhar sempre na altura do meu ponto baixo. Tá vendo? Olha aqui a altura do meu ponto, onde eu tenho o relevo, tá? Eu trabalho aqui prendendo nessa nervura. Então, eu venho aqui sobre ela, ponto baixo. Tô iniciando a minha carreira. Como é um ponto soltinho, eu deixo para fazer a finalização depois. Prendi o fio, ponto baixo, tá? Aí, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, aí eu pulo essa parte aqui, onde eu tenho a costura,
tá? E venho aqui nessa altura, ó, na nervura também, tá vendo? E ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui na nervura, ó, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui onde eu tenho a nervura, introduzo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas na nervura, ponto baixo. Vou trabalhar assim até o final. Por toda a volta, sempre fazendo ponto baixo, onde eu tenho essa nervura, tá? E vai ficando assim meus espacinhos de 3 correntinhas, presos por um ponto baixo, tá bom? Ó, trabalhei toda a minha volta. Aí, agora eu faço uma correntinha, venho aqui no meu ponto baixo inicial e vou fazer um ponto baixo, iniciando já a minha próxima carreira, tá? Aí, eu já venho direto aqui com um ponto baixo no meu espaço de 3 correntinhas. Faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. E um ponto baixo no mesmo espaço. Aí, agora eu venho direto pro próximo espacinho, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no mesmo espaço. Venho pro próximo espacinho, eu não vou trabalhar sobre os pontos baixos, tá? 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no meu espacinho. Então, eu trabalho. No espaço de correntinha da carreira anterior, eu vou fazer sempre um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E já pulo pro próximo espacinho, sempre dessa forma, tá? Então, olha, já fiz, venho pro próximo, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo no mesmo espaço. Trabalho assim até o final da minha carreira. Então, é um ponto bem fácil aqui. E você trabalha super rápido também. Não precisa se preocupar, porque esse ponto eu já estou usando para que ele dê a elasticidade que a peça precisa. Então, não precisa se preocupar que ele vai fechar a peça. Não vai, vai ficar aqui com a mesma largura, tá bom? Quando você chegar no final da sua carreira, aqui nós vamos trabalhar sempre da mesma forma, tá? Eu venho aqui no próximo espacinho, que no caso aqui é só de uma correntinha, para que não fique muito aberto. E aí, eu venho aqui e faço um ponto baixo, uma correntinha. Aí, eu venho aqui no meu ponto baixo, tá vendo? Inicial, e prendo com um ponto baixo. E ponto baixo no espacinho seguinte e prossigo, então, 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no mesmo espaço. Venho aqui pro próximo, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no mesmo espaço. Venho pro próximo, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo no mesmo espaço. Ponto baixo no próximo e daí por diante. Então, nós vamos trabalhando dessa forma até chegar na altura de fazer a divisão da parte das perninhas, tá? Então, aqui eu vou trabalhar mais ou menos aí uns 8 centímetros, só trabalhando repetição aqui, pra gente fazer, então, a nossa abertura pra dividir as perninhas. E eu volto com vocês, então, mostrando, tá? Só segue aqui, mais ou menos aí, por uns 8 centímetros, porque nós trabalhamos essa parte um pouquinho maior, como vocês se lembram. Então, segue aqui dessa forma, tá bom? Bom, então, aqui eu já trabalhei os 8 centímetros, tá? Aqui eu trabalhei, então, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 e tô aqui na 12ª carreira já iniciada, tá? E aqui agora nós vamos fazer uma pequena aberturinha, só porque essa nossa peça, como ela é em crochê, pode ser que fique um pouquinho apertado aqui no quadril, né? Porque usa fralda, então a gente vai fazer essa pequena aberturinha por nós estarmos trabalhando, então, uma peça retinha, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adequação de pontos.
Como que eu vou fazer? Eu vou contar esses gominhos que eu tenho aqui de correntinhas, tá? Então, eu conto por eles, ó. 1, 2, 3 e daí por diante. E eu vou ver se eu tenho uma quantidade ímpar ou uma quantidade par. Se você tiver uma quantidade par, então não precisa você fazer da forma que eu vou fazer aqui agora, tá? Você só vai fazer um aumento aqui na frente e um aumento na parte de trás. E aí, você vai determinar o meio da sua peça, tá? Então, aqui eu vou deixar a minha parte de início para as costas, tá? E aqui na frente, na mesma altura, eu vou fazer também o aumento. Só que, primeiramente, eu vou colocar aqui a minha quantidade de gominhos igual, porque eu tenho 18 para um lado, 18 para o outro e tá sobrando 1. Então, eu vou ficar com 19 para um e 19 para outro. Como que eu vou fazer? Se o seu também tiver com a quantidade ímpar. Então, aqui, ó, eu iniciei a carreira do mesmo jeito, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Trabalhei aqui 18, certo? Agora, no próximo, eu vou fazer o meu aumento. Então, eu venho com um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. E mais 1, 2, 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo espaço. Tenho aqui o meu aumento, eu tenho a minha adequação. Agora, eu fico com 19 para um lado e 19 para o outro. Então, eu sigo trabalhando aqui o restante dos meus pontos igualmente, tá? Isso se o seu tiver com a quantidade igual eu falei para vocês. Ímpar. Se você tiver com a quantidade par, você vai fazer só um pequeno aumento de uma carreira no mesmo lugar, tá? Só pra gente ter uma pequena abertura e a gente demarcar aí, então, também essa divisão para poder fazer as perninhas. Eu vou finalizar aqui essa carreira. Bom, tô chegando aqui no final, ó, finalizando a minha carreira. Ó, e iniciando a próxima. Aí, agora, nessa daqui, eu vou fazer novamente um aumento. E aí, eu vou fazer o aumento na frente e nas costas. E como eu falei, se a sua quantidade já tiver par, você vai fazer só uma carreira de aumento, tá? Você não vai fazer essa adequação. Então, aqui eu vou trabalhar novamente para poder fazer agora um aumento na frente e atrás. E como eu falei, se você quiser também fazer ele aqui na lateral, pode ser feito, não tem problema. É só pra gente ter uma pequena abertura aqui na parte do quadril, tá? Bom, então aqui, ó, já trabalhei novamente do início os meus 18 pontos, tá? Aí, agora eu vou trabalhar o 19. Então, eu venho aqui no meu espacinho seguinte, ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, eu já tenho aqui os meus 19 pontos para esse lado. Esse outro aqui já vai contar também os 19 para esse lado. E agora sim, eu faço o meu aumento, então, que é a forma que vocês vão trabalhar aí. Então, eu pego aqui no mesmo pontinho e faço as 3 correntinhas e ponto baixo. Aqui no próximo, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo. E sigo trabalhando aqui normalmente, ó. E aí, eu vou fazer o outro aumento lá atrás. Pra não ficar o aumento só em um lado. Eu vou trabalhar aqui até chegar lá e aí eu mostro pra vocês. Porque aqui, por enquanto, eu continuo com 19, tá?
Nesse lado eu fiz o aumento, então eu já tenho 20. Esse aqui eu não fiz o aumento ainda, então eu tenho 19. Quando eu chegar aqui atrás, eu vou fazer o aumento, aí eu fico com a quantidade de 20 também. Eu espero que fique bem entendido essa parte aí pra vocês. Nós temos que colocar a mesma quantidade, tá? Pra que fique igual. Ó, vamos trabalhando até chegar no final. Bom, aqui eu já trabalhei, então, vou vir aqui pro meu último motivo, tá? E vou fazer um ponto baixo, e aqui agora eu vou fazer o meu aumento nele. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas e um ponto baixo no mesmo espacinho, tá? Uma correntinha apenas, e aí eu venho aqui na minha altura, olha, e faço um ponto baixo, finalizando a minha carreira, tá bom? Eu finalizo a minha carreira aqui sempre no pontinho onde eu iniciei na anterior. E aí, eu tenho o meu aumento, tenho aqui, então, os meus 20 pontos também desse lado. Aí, eu já venho com um ponto baixo aqui na correntinha, iniciando a próxima carreira. E agora, eu vou seguir trabalhando, depois já desse aumento, ponto sobre ponto, não vou fazer mais, tá? É só para ter uma pequena abertura, como eu já falei. E aí, nós vamos trabalhar por algumas carreiras. Só pra gente poder ter uma aberturinha a mais. Na nossa peça, tá? Ó, então, fazendo ponto sobre ponto. Quando a gente chegar nos aumentos, a gente também vai trabalhar ponto sobre ponto. E aqui é o que eu falei pra vocês, tá vendo? A peça já vai mostrar que deu essa pequena abertura. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu tô fazendo aqui por essa peça, eu vou trabalhar mais ou menos aqui, ó, uns 3 dedos. Tá vendo? Vai dar aqui, ó, mais ou menos uns 4 centímetros. Tá? E aí, então, nós vamos iniciar a confecção das perninhas separadas. Por enquanto, só foi essa aberturinha aqui na parte do quadril. Então, eu vou seguir com o meu aqui. Você segue com o teu, e a hora que eu tiver trabalhado, eu volto com vocês, então, para mostrar o trabalho em cada perninha, como que será feito. Bom, então, eu já trabalhei aqui, como eu falei para vocês, ó, aqui é claro que ele dá uma esticadinha no ponto e chega no tamanho desejado, tá? E aqui, então, de quando eu comecei a fazer a abertura, ó, vou marcar aqui, tá dando 7 centímetros, porque eu já comecei aqui a próxima carreira, tá vendo? Então, aqui da onde eu mostrei pra vocês que a gente tava, deu 5 centímetros. E aí, vai depender de você. Quanto maior você fizer essa parte aqui, mais tempo vai servir, maiorzinho ele vai ficar. Quanto menor você fizer, menor ele também fica e serve por menos tempo, tá bom? Aqui, então, eu tô respeitando a peça que eu estou utilizando como base para confecção. E é o que eu falei para vocês, ó, se você fizer a divisão e fazer o aumento no meio, fica aqui dessa forma o desenho, porque aqui eu tenho 2 aumentos, né? Eu tenho aqui o aumento que eu fiz de adequação, mais o aumento da minha peça. E aqui na parte das costas eu tenho só um aumento. Tá vendo? Então, aqui eu já trabalhei os 20, ó, tá? E eu vou fazer a divisão agora. Trabalhei os meus 20 desenhos. Eu tenho 20 para cada um, por causa do aumento que eu trabalhei. Aí, eu só venho direto finalizar aqui do outro lado, tá? Porque já tá demarcado. E se você quiser também deixar aqui, ó, como eu falei pra vocês, deixar essa parte de aumento pra lateral, vai ficar assim, ó, tá vendo? Aí fica a critério de cada um. Tô deixando a escolha de vocês. Ó, então eu venho aqui. Trabalhado os 20, eu volto pro lado daqui. Eu não vou colocar aumento, porque eu já dei essa folga pra peça ficar folgadinha. Aí, eu venho no primeiro ponto de início e finalizo com um ponto baixíssimo, tá bom? E aí, eu venho aqui, ó, com
um ponto baixo, iniciando a minha próxima carreira. 3 correntinhas, ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar em forma circular, uma perna, e depois eu trabalho a próxima. Bem simples. Ó, eu vou chegar até o final para mostrar para vocês. Aqui já tem a divisão, tá vendo? Ó, cheguei aqui no final, tá vendo? Aí, eu prendo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo de início na carreira. E aqui a gente vai fazer da mesma forma aqui de trás, para que não fique caminhando a cada carreira que a gente vá trabalhando, tá? Então, eu vou deixar aqui pra parte das costas, porque essa parte daqui é da frente. Tá vendo? Esse pontinho aqui é da frente. Então, eu continuo deixando a minha finalização para as costas. Então, eu venho com um ponto baixíssimo no espacinho seguinte e já faço um ponto baixo. Aqui, eu já iniciei a minha próxima carreira. Tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Vou trabalhar aqui, venho direto pro próximo espacinho, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas e sigo fazendo o meu desenho. Ó. Até chegar lá no finalzinho, eu mostro pra vocês a continuação, tá? Segue o mesmo desenho. Ó, tô chegando no final novamente, tá vendo? Aí, eu venho aqui no meu espacinho onde eu fiz o ponto baixíssimo e o ponto baixo, e aí, eu faço um ponto baixo e da mesma forma, uma correntinha, deixo de lado aqui esse ponto baixo e trabalho o ponto sobre esse daqui. E agora, na correntinha seguinte, ponto baixo. Então, eu continuo com a mesma finalização, tá bom? Aí, ó, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas e daí por diante. Agora, eu vou trabalhar, então, as perninhas. Da mesma forma que eu trabalhei essa, eu vou trabalhar a outra, tá? Eu vou iniciar aqui pela parte de trás, tá? Eu inicio aqui por esse último, para que a finalização continue aqui na parte das costas. E quando eu chegar aqui, que eu finalizar com um ponto baixo, eu venho pra cá e finalizo com um ponto baixíssimo e inicio da mesma forma essa daqui. Vai ficar uma aberturinha aqui e depois a gente só costura, tá? Não precisa se preocupar que já tem que fechar essa parte aqui. A gente só finaliza depois com a costurinha básica. E a gente vai trabalhar, então, aqui agora o tamanho desejado. Pode ser um pouco maior, um pouquinho menor, fica também a seu critério, tá? Eu volto mostrando pra vocês e já também fazendo as finalizações. Bom, então eu já trabalhei, olha, essa parte aqui já está finalizada. Só tanto que fica bonitinho. Essa é a parte da frente, agora eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, então, sem esticar, ó, tá dando 14 centímetros trabalhados, tá? Da perninha. Deu um total de 23 carreiras. Aqui agora, pra gente fazer essa finalização, claro que você também vai trabalhar aqui do tamanho que você achar que fica melhor. Pode ser uma peça maior ou uma peça mais justinha, tá? E quando você trabalhar essa quantidade desejada, você vai trabalhar da seguinte forma. Nós vamos trabalhar 2 carreiras de diminuição para que fique mais fechadinho. Então, eu venho aqui trabalhar o mesmo ponto, só que colocando 2 correntinhas, tá? Até essa altura aqui são 23 carreiras, então, trabalhadas da minha perna, agora a 24ª. Então, eu coloco só 2 correntinhas e venho fazendo o mesmo desenho, com ponto baixo, tá? A diferença é porque eu tava colocando 3, agora eu coloco 2, e na próxima, eu coloco só uma correntinha de separação. Dessa forma, já dá um ajuste e a próxima carreira, as próximas carreiras também vai ser de ajuste. Um ajuste que não fique apertado na perninha da criança, tá?
Então, eu vou trabalhar agora essa carreira, ponto sobre ponto, tá? Colocando 2 correntinhas, vou trabalhar a próxima, colocando uma correntinha e volto com vocês pra gente seguir pro restante da finalização. Bom, eu já estou chegando aqui no meu final, tá? Já trabalhei aqui o ponto baixo, correntinha, ponto baixo, já estou aqui na carreira colocando apenas uma correntinha de separação, tá? Venho aqui, ó, ponto baixo, uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo e não nesse aqui dessa carreira, tá? Finalizei com um ponto baixíssimo, caminho aqui com um ponto baixíssimo para minha correntinha. Nessa correntinha, eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Pego a minha laçada, aí onde eu tenho a correntinha, eu coloco um ponto alto e onde eu tenho o intervalo entre os 2 pontos baixos, eu faço um ponto alto, tá? Ó, pego a laçada, venho na correntinha, ponto alto, pego a laçada entre os 2 pontos baixos, ponto alto, e assim eu vou trabalhar por toda a volta. Então, são essas as diminuições que nós vamos trabalhar aqui na nossa peça. Aí, nós vamos trabalhar assim até o final da carreira. Vai ficando assim. Já vai fechando também. Bom, cheguei ao final, aí eu finalizo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, subo as 3 correntinhas novamente, agora eu vou trabalhar ponto alto relevo. Pego a laçada, venho no pontinho seguinte, o ponto alto relevo a gente trabalha aqui no meio do ponto, tá vendo? A gente passa por detrás dele, traz pra frente, puxa a laçada e faz o ponto alto. Esse é o ponto pego pela frente. Agora, nós vamos pegar por trás. Então, eu venho aqui por trás, olha, passo aqui por cima, levo lá atrás, puxo a laçada e faço o ponto alto. Aí, eu vou trabalhar um na frente e um atrás, um na frente e um atrás. Dessa forma, ele vai ficar assim, tá vendo? E vai fazer também esse fechamento aqui que a gente quer que fique na peça. Então, agora eu trabalho pegando pela frente, ó. Venho. Pego a laçada, vou lá por trás no próximo, ó. Tá vendo? Dessa forma. Tem várias peças aqui no meu canal que eu já ensinei pra vocês esse ponto. Então, a gente vai intercalando dessa forma, tá? Até chegar no final da carreira. Bem facinho. Ó, pego aqui no meio, na frente. Agora, vai por trás do ponto. Tô chegando no final da minha carreira, ó. Trabalho aqui o meu último ponto e finalizo novamente na terceira correntinha. E vou trabalhar agora a última carreira desse ponto. Então, eu subo as 3 correntinhas. E agora é bem mais fácil, né? Onde tiver o ponto alto relevo, pego pela frente, eu venho e pego pela frente. Onde que tiver atrás, eu pego por trás. E assim o meu desenho continua, ó. Então, é bem prático de se trabalhar. Vamos fazendo assim até o final da carreira. Aí, nós vamos cortar o fio e iniciar a carreira de acabamento com a cor rosa. Se você estiver fazendo com a mesma cor, não precisa você cortar o fio, tá? Ó, tô chegando no final novamente. E agora, eu finalizo na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Corto o fio.
E agora nós vamos fazer a parte com o fio na cor rosa. Ó. Colocar aqui a parte de acabamento para a parte de dentro também. E aí, essa parte minha de acabamento, eu vou trabalhar colocando aqui no ponto alto em relevo atrás, e não da frente, tá? No ponto de trás. Pego por trás. Prendo, ponto baixo. E aqui eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pular 4 pontos alto relevo, pego pela frente. Então, eu pulo esse ponto, venho aqui nesse ponto de trás, ponto baixo. Pulo ponto alto relevo, pego pela frente e venho aqui e pego por trás. Já trabalhei 3, vou trabalhar mais um dessa forma. Ó, pulo esse daqui e venho aqui lá atrás, tá vendo? Ponto baixo. Aí, como eu já trabalhei 4 pontos baixos, o próximo eu trabalho aqui pegando no meu ponto alto relevo, pego pela frente. Então, eu faço um ponto baixo nele. E agora, eu trabalho novamente 4 pontos baixos, pegando só os pontos de trás. Então, ó, ponto baixo, pulo esse ponto, pego no outro, 2, pulo, pego no próximo, 3, pulo, pego no próximo, 4. Aí, agora, eu trabalho ponto baixo aqui no ponto alto relevo, pego pela frente. E vou trabalhando assim até chegar lá no final. Ó, trabalho 1, pula 1 no próximo, 2, pula 1 no próximo, 3, pula 1 no próximo, 4. Aí, o próximo eu trabalho aqui, eu pego pela frente, tá? Ó, trabalhei os 4 pontos baixos, pulando 1. Aí, agora, eu trabalho o ponto baixo no meu alto relevo aqui. E finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, é com você. Se você quiser deixar só com uma carreirinha, fica bem bacana, fica bonitinho, tá vendo? Porém, eu vou fazer com 2, pra ficar um pouco mais grossinha, tá vendo? Mas aí fica a critério de cada um. Então, agora, eu só venho trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, subo uma correntinha, um ponto baixo e ponto baixo sobre ponto baixo. Chegou no final, finalizo com ponto baixíssimo e arremato meu fio também. Ó, cheguei no final e agora ponto baixíssimo, corto o fio. E aí, depois é só esconder por uns pontinhos, tá? Então, a parte aqui de baixo já tá finalizada, vai ficar dessa forma, tá? Aqui nessa parte de dentro, onde a gente tem essa abertura, é bem fácil, tá? Com o próprio fio aqui que a gente trabalhou, ó, o fiozinho que sobrou aqui, tá vendo? A gente vai vir com a agulha de tapeçaria e vai costurar, tá? Costurinha simples, passando de um lado pro outro, só pra fechar. Então, eu não vou mostrar pra vocês, pro passo a passo não ficar muito longo, tá? Aqui agora, nós vamos, então, fazer a parte das alcinhas. Nós vamos fazer esse macacão de alças, tá? E aí, nós vamos fazer elas separadas e depois nós vamos costurar na nossa peça. Bom, essa parte da alça, então, mostrando aqui pra vocês novamente pela nossa peça piloto, eu vou fazer até essa altura, que aí é a altura certa e a gente vai fazer o fechamento com botões. Então, fica bem fácil de vestir na criança, tá? Então, nós vamos trabalhar esse tamanho. Eu já fiz aqui uma das alças pra mostrar pra vocês, olha. Vai ficar aqui dessa forma, tá vendo? Fiz do tamanho certinho. E aí, pela alça, também já vai ter a opção de reduzir se ela ficar frouxa, dependendo se a criança nascer menorzinha, magrinha, tá? Então, o ajuste será feito aqui pela alça. Então, aqui, ó, a minha alça, ela tem 18 centímetros, tá bom? E é bem simples de trabalhar. Como que eu vou fazer? Ó. Vou dar o nozinho inicial, tô fazendo aqui na cor rosa mesmo, tá?
mas você pode colocar outra cor. Vou fazer uma, duas correntinhas. E aqui, eu volto na primeira correntinha, puxo a laçada, fico com 2 na agulha e finalizo. Vou mostrar novamente. Ó, tem o nozinho inicial, uma, duas correntinhas, volto aqui na primeira, introduzo a agulha, puxo a laçada, fico com 2. Agora, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo o ponto baixo. Eu pego a laçada e tiro as 2. Aí, eu novamente, olha, eu deixo essa laçada aqui de lado, venho na laçada da frente, ó, introduzo a agulha nela, puxo a laçada, fico com 2. Agora, eu puxo a laçada e finalizo. Novamente, venho na segunda laçada aqui, puxo a laçada e puxo a laçada, tiro 2. Introduzo, puxo, finalizo. Introduzo, puxo, aí agora finalizo. E ela vai ficando assim. E aqui dessa forma, então, eu vou trabalhar 33 gominhos, tá? Pra esse tamanho que eu estou fazendo. Como que eu vou contar? Eu vou contar aqui, ó, pelas correntinhas, ó. Aqui é o primeiro ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e daí por diante, até chegar a 33. Bom, trabalhei, então, os 33 pontos. Aí, agora, eu subo uma correntinha. E nesse mesmo espacinho, eu vou pegar aqui nas 2 argolinhas, tá? Eu pego nas 2, puxo e faço um ponto baixo, iniciando aqui o acabamento. E agora, eu trabalho da seguinte forma: eu coloco uma correntinha, pulo um ponto, no próximo, eu pego aqui essas 2 laçadinhas, tá? Ó, eu não vou pegar só essa laçadinha daqui, eu pego a de cá também. Então, eu introduzo pegando as 2 e faço um ponto baixo. Esse aqui é o espaço para o meu botão passar. Se o seu botão for maior, aí você vê se você vai deixar 2 pontos de espaço. No meu caso, só um já é o suficiente. E aí, eu vou trabalhando dessa forma, intercalando assim, uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu pego essas 2 laçadinhas, puxo, finalizo o ponto baixo. Uma correntinha, pulo esse, no próximo, ó, pego sempre nas 2 laçadinhas para fazer o ponto baixo e ele ficar bem firme. Aí, correntinha, pulo um de base e no próximo, ponto baixo. Vou trabalhar assim até chegar lá no final do meu cordão. Ó. Vai ficando assim. O acabamento já junto com as casinhas dos botões. Ó, tá chegando no final, tenho aqui o próximo ponto e tenho o ponto de início. Vou introduzir a agulha fazendo um ponto baixo. Pra virar, eu faço um ponto baixo no mesmo ponto. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, olha, na correntinha de cima. Tem uma correntinha bem aqui em cima, ó. Tá vendo? Uma laçadinha bem aqui em cima. Nela, eu faço um ponto baixo. Só pra pegar a altura pra gente continuar, tá? Então, aqui, como eu trabalhei do outro lado a correntinha, então, agora eu trabalho o ponto baixo, tá? Então, eu introduzo a agulha, ó. Aí, agora eu vou pegar todo aqui esse cordão, tá? Ó. E faço ponto baixo. Uma correntinha. Agora, minha correntinha fica sobre o ponto baixo, tá vendo? Aí, eu venho aqui onde eu tenho a correntinha trabalhada, pego a volta do cordão, ponto baixo. Correntinha, venho aqui onde eu tenho a correntinha trabalhada, ponto baixo. E vou intercalar dessa forma até chegar lá no final. Aí, eu termino o acabamento do meu cordão. Ó, correntinha, ponto baixo. Correntinha, ponto baixo. E ele fica assim, ó.
bem simplesinho, bem bonitinho e já também com acabamento, tá? Então, aqui, essa parte onde nós iniciamos é a parte onde nós vamos fazer a costura, na parte de trás. E esse daqui é a parte onde vai ficar o acabamento na frente. Então, eu trabalho com o ponto baixo até o último espacinho aqui de correntinha. E aqui no último ponto, eu só finalizo com um ponto baixíssimo e corto o fio. Aí, ele fica com o acabamento redondinho. Ó. E aí, a gente faz o acabamento também depois, escondendo por uns pontinhos. Agora, então, a gente vai trabalhar a última carreira aqui na parte de cima da nossa peça. Bom, aqui então, olha, eu vou pegar o fio da cor rosa e vou trabalhar a minha parte de acabamento. Essa parte aqui que eu demarquei é onde eu vou colocar as alcinhas. Aí, a gente vai fazer a contagem e vai dividir da melhor forma, tá? Eu vou tirar aqui, depois eu marco de novo. Ó, então, eu vou vir aqui, vou iniciar aqui pra esse lado. Então, eu venho aqui nessa parte, ó, onde eu tenho as carreiras trabalhadas. Então, eu vou trabalhar o ponto baixo nessa parte e nessa, tá? Sempre pegando por dentro e depois por fora, por dentro, por fora. Então, eu venho aqui, ó, por dentro primeiro, prendo o fio e faço um ponto baixo. Carreira simples também de finalização. Aí, eu venho pra esse lado, venho aqui no último ponto que eu tenho, ponto baixo. Ó, aí agora o ponto de dentro, tá vendo? Ponto baixo, agora esse ponto aqui de fora. Ó, ponto baixo. Agora o ponto de dentro. Pronto, ponto baixo. O ponto aqui de fora. Ponto baixo e daí por diante, ó. Só essa voltinha. Dessa forma, o meu ponto ele vai continuar abrindo e fechando, que é o que eu quero para essa peça, tá? Ó, então vamos seguir trabalhando até o final da carreira. Aí, a gente já vem fazer a costurinha das alcinhas. Ó, vai ficando assim. Ó, tô chegando no final, aí eu também prendo com um ponto baixo aqui, no mesmo espacinho onde eu iniciei, tá vendo? Essa costura aqui eu deixo de lado e finalizo aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui novamente, ó, ponto baixo, ponto baixíssimo e corto meu fio. E depois também escondo por uns pontinhos, tá? Aí, agora eu vou costurar as minhas alcinhas. Bom, então, aqui eu já coloquei o fiozinho de acabamento, tá? E como eu falei pra vocês, na parte que a gente deu a volta certinha, retinha, essa parte aqui onde a gente tem essa pontinha redondinha vai ser a parte da frente. Então, eu venho aqui nas costas, como eu falei pra vocês, eu já fiz a minha divisão. Então, você vai contar aí e vai fazer a divisão da sua forma, tá? Eu vim contando aqui, ó, os pontinhos, os gominhos do ponto baixo. Esses gominhos aqui em relevo, tá vendo? Então, eu contei cada um e fiz a minha divisão. Aqui eu já costurei uma pra vocês terem ideia, então, eu contei 1, 2, 3. E entre o quarto e o quinto, eu fiz a costurinha. Vou fazer da mesma forma agora. Ó, a partir aqui do meio, eu conto 1, 2, 3. Na altura aqui do quarto, eu vou fazer a minha costurinha entre o quarto e o quinto. Então, ó, deixo bem firme aqui essa parte. Costurinha simples, tá? Só pegando aqui as laçadinhas. Pego aqui no meio. Pega as duas laçadinhas, ó. Do jeito que eu tô fazendo, você pode fazer aí no seu que vai dar certo. Novamente. Em cada ponto eu faço 2 laçadinhas, é o suficiente. Agora, no cantinho aqui, pra deixar bem retinho também, ó. Pego aqui as 2 laçadinhas de cá. Passei uma volta, passo novamente.
é o suficiente, já tá feito a nossa costurinha, tá? Aí eu venho, trago aqui pra dentro. E agora eu só finalizo. E vou esconder todos os fiozinhos, fazer a costurinha de fundo. Ó, dou um nozinho bem simplesinho, pra que não fique uma coisa grosseira e machuque o bebê, tá? Dá um nozinho e esconde por uns pontinhos. Ó. Então, agora eu vou fazer toda essa parte de acabamento. Vou fazer aquela costurinha aqui que eu falei pra vocês, que também é simplesinha. E volto mostrando. E já vou costurar também os botões. Os botões eu costuro na parte da frente. Como aqui eu contei até o quinto que eu fiz a união, então, eu tenho 5 desse lado, 5 desse. Aí, o que eu vou tomar cuidado é pra deixar a mesma quantidade aqui na frente. Então, eu deixo 10 aqui na frente, o restante que sobrar fica pra axila, tá bom? Bom, então, já costurei, tá vendo? Os botõezinhos. E aqui o fechamento é como eu falei pra vocês. Pode ficar aqui passando um pouquinho, ou mais aqui na pontinha. E aí, a gente passa onde a gente tem a correntinha, ó. É o tamanho certinho do meu botão, tá? Desse lado e desse. Fica assim, então, as alcinhas. E agora, pra acabar, eu vou passar uma fitinha aqui nessa parte. Eu escolhi essa de cor vermelha, mas fica também a gosto de vocês, tá? E aí, eu vou só passar aqui nesses vãozinhos, colocando pra cima e pra baixo. E vou escolher se eu deixo aqui o lacinho de lado ou se eu deixo no meio, tá bom? Bom, eu já passei a fita, nós temos que tomar cuidado de queimar a pontinha, tá? Pra não desfiar depois. Pronto. E aí, esse daqui também já é também um ajuste pra parte da cintura da criança. Pode fazer um pequeno ajustezinho e vai dar o lacinho. Se você quiser também fazer com um cordão de correntinhas, pode ser feito, tá? Fica aí a gosto de vocês. E aí, dá o lacinho. Ó, que lindo que fica o nosso macacãozinho. Aqui também pode deixar do mesmo tamanho. Ficou um pouquinho maior. Ó, a gente pode vir aqui, tirar essa parte que tá sobrando. Queimar ela novamente. Pronto. Tá finalizada a minha peça. Tamanho, então, de 1 a 3 meses, claro que vai depender aí do tamanho da criança. Olha só que lindo que ficou o nosso macacão. Lindinho. E você pode utilizar tanto quanto tiver aí no frio, né? Você pode colocar, então, uma paganzinha por baixo. Ou então, se já tiver mais quentinho, você pode utilizar só ele também, tá? Que fica maravilhoso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo, tá? Não se esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva abaixo, ative o sininho de notificações e me segue nas minhas redes sociais para vocês ficarem por dentro do que eu tô trazendo para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.